Paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre Lucas, capítulo 4, e vamos nos ater ao episódio da tentação de Jesus, porque é uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração nessas últimas semanas, e aconteceu de eu cair bem no capítulo onde fala isso, e eu queria compartilhar com vocês sobre essas meditações que eu tenho tido. Então, vamos falar sobre alguns pontos. Primeiro, vamos analisar o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, primeiro, a gente tem que ter Jesus como exemplo para nossa vida. Aqui, ele estava cheio do Espírito Santo. É uma coisa muito importante porque ele estava fortificado na presença de Deus. E segundo, esse próprio Espírito foi quem levou ele para o deserto. Porque o deserto, ele é um lugar de crescimento espiritual. Tem uma frase de um filme muito conhecido, que é Deus Não Está Morto, que o menino ele fala assim: só um risco real testa a realidade de uma fé. Então, o deserto ele é um lugar de crescimento e de provação. Ele vai provar a realidade da sua fé, o quão fortificada está a sua fé e a sua vida na presença de Deus. E além disso, ele vai te fortificar mais na presença de Deus quando você sair de lá. Porque é um momento em que você está fragilizado e você vai buscar em Deus a fortaleza da sua vida. Porque Ele é a fortaleza da sua vida. E o deserto é um lugar onde tanto você pode sair de lá melhor, mais perto de Deus, quanto você pode se afastar ainda mais. E por isso é muito importante que Jesus estava cheio do Espírito Santo. A gente também precisa estar cheio do Espírito Santo e buscar o Espírito Santo cada vez mais para conseguir tirar o melhor do deserto, e não o deserto tirar o melhor da gente. E segundo, eu queria falar com vocês um pouco sobre como é feita a tentação para cada um de nós. Porque a tentação ela é uma coisa específica, uma coisa objetiva, uma coisa individual. A gente nasce com algumas fraquezas. Porque Adão e Eva pecaram e a gente já traz na nossa bagagem a herança do pecado deles. Então, a gente já nasce, cada um com uma fragilidade, e o inimigo sabe qual é essa fragilidade. Então, é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias. Mas ele sabe qual é, e ele sabe o momento certo de agir para te tentar no momento mais fraco, onde a sua ferida está aberta. No momento que a sua ferida está aberta, ele vai lá e coloca o dedo. E se você não estiver forte na presença de Deus, se a sua rocha não for Deus, se a sua casa estiver construída na praia e não na rocha, a sua casa vai cair. Então, assim como Jesus, ele estava fragilizado naquele momento, porque ele estava jejuando há 40 dias, então ele estava com fome. E o inimigo foi lá e falou: você está com fome, né? Então, por que você não pega essas pedras e transforma em pão? Você não é o Filho de Deus? E realmente, ele era o Filho de Deus. Ele podia fazer aquilo, não seria errado. Mas o motivo pelo qual ele iria fazer seria errado. Porque ele estava sendo testado pela sua natureza de ser filho de Deus. Então, às vezes, a gente é tentado até por uma coisa que não é errada. A gente é tentado a fazer coisas que não são erradas, mas pelo motivo que é errado. E isso nos afasta de Deus. E tomando Jesus como exemplo, o que ele fez com todas as tentações que o inimigo tentou ele 3 vezes, em todas as vezes ele combateu o inimigo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa arma, a única arma que é eficaz contra o mal. E é por isso que a Bíblia inteira fala pra gente meditar nela de dia e de noite. Então se trata de 3 coisas: ler, estudar e meditar. Ler porque ela é o nosso alimento e tem que ser uma coisa diária, porque a gente alimenta o nosso corpo todos os dias. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito todos os dias também. Estudar porque a gente tem que tentar compreender um pouco mais sobre o nosso Deus. Não tem que ser uma adoração às cegas. A gente tem que tentar nos aproximar e compreender mais
o amor que ele teve pela gente, e só assim, só com Deus revelando o amor que ele tem pela gente, a gente vai conseguir amar ele cada vez mais. E meditar, porque é um momento em que a gente para tudo, se desliga do mundo e deixa o Espírito Santo falar o que ele quer falar pra gente. Porque através da sua palavra, ele fala alguma coisa que se encaixa na nossa vida. E a palavra de Deus se renova a cada dia e ele fala com a gente a cada dia, em cada situação que a gente está passando. E a Bíblia é um livro que serve para todas as áreas da nossa vida, porque ela é cheia de conselhos para a gente levar uma vida reta, ela é cheia de consolo para situações difíceis que a gente passa, e ela é cheia de promessas para fortificar nossa esperança em dias melhores, um dia em que a gente vai ter a oportunidade de sair de todo esse sofrimento e morar com o nosso Deus, porque ele é um Deus de proximidade, ele quer os seus filhos morando com ele, as pessoas que o amam, ele quer que vão morar com ele num dia, ele quer uma proximidade. E, além de tudo isso, é um livro de escape para vencer as provações que a gente passa. Então, Deus permite que nós sejamos tentados porque ele quer uma adoração real, uma fé real. Então, o risco real precisa testar a realidade da nossa fé. Deus, ele quer pessoas que o adoram por quem ele é. Ele quer pessoas que o adoram porque o amam e pessoas que, na sua fragilidade, tentam melhorar todos os dias porque gostam de estar junto de Deus. E ele vai levar essas pessoas para morar com ele lá no final. Não pessoas que o adoram porque tem medo dele, mas pessoas que o adoram porque entendem que ele só quer o nosso melhor. E a tentação é feita para cada um de nós. Então, é uma provação que a gente precisa passar para provar para Deus que o nosso amor por ele é tão verdadeiro quanto o amor dele por nós. Ou pelo menos a gente tenta aumentar esse amor a cada dia à medida do que ele vai nos mostrando o amor dele por nós. E então é isso. Acho que era isso mesmo. E então vamos nos fortificar cada dia mais na presença do nosso Deus, na palavra dele, ler, estudar e meditar todos os dias. E ficamos todos na paz de Deus. Amém.